Hoje, se você pegar os jornais, tem um monte de coisa, tem muita coisa para a gente conversar. Mas sabe o que me chamou a atenção? A gente tem duas notícias importantes essa semana. Uma, ela é relativamente positiva e animadora. Ela é modestamente positiva, mas animadora. E a outra, ela é modestamente negativa, em relação ao último dado, e extremamente desanimadora. A que é modestamente positiva e animadora é o resultado do PIB. Né? Por que é modestamente? Porque, é 0,6, né? Não é que nós vamos crescer esse ano, se você somar, nós vamos crescer 2, 3, 3,5. O Brasil teve ciclos em que a gente cresceu 6, 7, nós já crescemos 11, 12%. A gente já foi o país que mais cresceu no mundo. Nossa, hein? Então, sempre quando a gente pensa nisso, dá um desânimo. A média, se a gente pegar da redemocratização para cá, antes dessa recessão, a gente cresceu uma taxa de 2,5 média. Portanto, 2,5 é o número de conforto. É aquela história de você subir na esteira e andar a 5 por hora, 4,5 por hora. Dá nem pra suar. Não dá pra suar. É quase um passeio no shopping, um pouco mais acelerado, com pressa, porque tá fechando a loja e você ainda não comprou todos os presentes. É aquela andadinha. Isso é o nosso 2,5% de crescimento do PIB. Pelo menos era. Agora a gente tá festejando 0,6 no trimestre, para pintar ali 1% no ano, que vai ser melhor do que as previsões reajustadas, porque houve um momento em que a previsão para 2019 foi 2,5% também. Como 2018 teve isso, 2017 a gente já falou sobre esse assunto. Mas é uma notícia interessante. E também pode significar 2% ou um pouco mais do que isso para 2020, então vamos festejar, tem que festejar. A gente não quer ficar parado, né? O Brasil não pode ficar parado. As pessoas que nos ouvem agora precisam de trabalhar, os filhos querem entrar no mercado de trabalho e precisam de trabalho. Aí vem o outro número. Ele é levemente negativo, mas extremamente desanimador. A gente falou dele, PISA. Né? Por que ele é levemente negativo? Porque a gente não piorou de uma forma extraordinária do último PISA para cá. Até teve uma melhorazinha num ponto e tal, mas a gente está igual. É quase que o crescimento do PIB invertido, né? Mas é extremamente desanimador porque a gente está numa posição muito, mas muito, muito, muito modesta. Se você pegar o dado que saiu hoje, numa análise dos dados do PISA, tem lá assim, rede privada de elite do Brasil seria, entre os países analisados, lembrando que o PISA compara 78 países, desempenho dos alunos de 15 anos em leitura, matemática e ciências, a rede privada de elite estaria na lista dos 10 principais países, na posição 5º. A rede privada geral estaria em 10º lugar. A região sul brasileira estaria em 46º. Aí vai piorando, Aí a hora que entra a rede pública brasileira, ela estaria em 65º lugar. Então a rede privada de elite estaria em 5º, a rede privada geral em 10º e a rede pública em 65º. Ou seja, 2 Brasis visivelmente. Só que a rede privada de elite não existe do ponto de vista estatístico. O que é a rede privada de elite no Brasil? É nada. Você tem 180 mil escolas, 78% das escolas, 80% das escolas são públicas. Então, a hora que você vê que a rede privada ou a rede privada de elite está lá em cima e a rede pública está muito lá embaixo e o grosso dos estudantes está na rede pública, se fosse o contrário, o grosso dos estudantes está na rede privada de elite, você diz, olha, com o tempo esse número vai jogar a média lá para cima. Não. Significa que a gente está sendo... Você tem um grupinho de escolas financiadas a um custo extraordinário dos pais, do esforço dos pais, não é um esforço do Estado. É o que define a escola, essa escola de elite, privada de elite, é o custo, né? É o preço da mensalidade. E talvez o desempenho, reconhecimento, é um corte meio aleatório, né? Mas escolas que emplacam os alunos nas melhores faculdades, são notórias escolas tradicionais, né? Centros de excelência e tal. Mas não tem lugar para um país feito com escolas desse tipo, financiadas a uma mensalidade de 3, 4, 5 mil reais por mês. Isso não existe.
e as escolas públicas lá embaixo. Como que faz isso? E aí, eu estou chamando a atenção para esses dois números, não só para comparar dois números, mas para comparar duas atitudes. Porque é o seguinte, o Brasil do PIB é o Brasil do Paulo Guedes. É o Brasil dos assuntos do Paulo Guedes. Desde que ele entrou, é disso que ele trata. E o Brasil do PISA é o Brasil do Abraham Weintraub. A gente não pode dizer que o Paulo Guedes seja um ministro simpático. Ele não é simpático. Não. Nem a gente pode dizer que o ministro Paulo Guedes seja um ministro especialmente educado, gentil. Principalmente com jornalista. Principalmente com jornalista. Então não dá para dizer que temos um cara que no truque é generoso, gentil. A gente teve ministro muito gentil. O Tarcísio de Freitas é um ministro educado, gentil, né? Ele responde as perguntas mesmo quando as perguntas são imbecis. E nós somos capazes de fazer algumas perguntas que são extremamente imbecis. Com certeza. Né? E aí ele responde. Porque ninguém que formula uma pergunta imbecil fala assim, agora eu vou fazer uma pergunta imbecil. Só para irritar. Só para irritar. Não, você faz uma pergunta imbecil porque foi o que te veio à cabeça. E se isso revela a sua limitação, quem está respondendo tem que lembrar o seguinte, eu não estou falando com esta pessoa, eu estou falando com o que essa pessoa representa. Ela representa os leitores dela, os ouvintes dela, os telespectadores. Então eu vou aproveitar a pergunta que ela fez, por mais imbecil que seja, para mandar um recado que se assemelhe ao conteúdo que ela tentou me perguntar e por que fez uma pergunta extremamente imbecil, não conseguiu. Mas não, o Paulo Guedes não deixa passar, o Weintraub também não deixa passar. Então não dá para dizer que o Paulo Guedes é um cara extremamente, especialmente educado, porque ele não é, já deu cada patada e tal. Mas, no entanto, repara como todas as atitudes dele, tirando eles deu uma escorregada dia desse com a história do AI-5, que é indescritível, né? Nossa. Mas, como eu falei, ele tem crédito, porque esse raciocínio que eu estou fazendo hoje faz sentido comparado com o histórico. Ele tem aí, está entrando no 12º mês de governo, diziam que era o estouradinho que ia ser o primeiro a cair, mas está aí, entrando no 12º mês de governo. Ele fala dos assuntos da economia, sempre preocupado com os assuntos da economia. Ele não deixa de assumir a responsabilidade que o governo tem. Quando ele manda um projeto, ele não, ou tira um projeto. Ele já levou tanta lambada. Ele defendia a CPMF, ele chegou a dar entrevista defendendo a CPMF. Não é que tinha um infiltrado no ministério dele defendendo a CPMF e ele não tinha nada a ver com isso. Não, ele defendia a CPMF. No entanto, o presidente deu uma lambada na CPMF, ele se reposicionou, ficou quietinho e tal. Ele se curva ao Congresso Nacional, ele conversa com os atores políticos, ele fala sobre... Você vê que ele está se mexendo. Toda hora tem um projeto, mas o presidente Bolsonaro não quis mandar reforma administrativa agora. Bom, decisão do presidente, para isso ele tem 57 milhões de votos. O ministro, no entanto, está fazendo proposta de privatização que não está andando, mas está se mexendo. Está fazendo a proposta da reforma administrativa que não vai sair agora, mas está se mexendo. Então você vê que na fornalhazinha do Ministério da Economia, você vai lá, os caras estão produzindo, discutindo. Toda hora eles dão uma entrevista sobre um assunto que eles estão fazendo e você vê que tem uma fornalha, você vê que tem uma linha de produção lá dentro. Se é efetiva, se não é efetiva, ele se curva a quem realmente tem voto e poder. Câmara, Senado e Presidente da República. Ele trabalha para esses caras. Ele não tem outra alternativa. O Brasil, ele deu uma declaração sobre câmbio. Tivemos confusão no câmbio. Tem lá um bom cara no Banco Central se mexendo. Tem lá um bom cara no BNDES. Tem lá um bom cara na Petrobras que tem a ver com ele. Enfim, ele vai se mexendo e funciona. E na outra ponta, no Brasil do PISA, nós temos um ministro que até agora não disse a que veio. Não disse a que veio. Esse Weintraub, ele não é educado. O ministro da Educação que não é educado é como ter o ministro da Saúde que não é saudável, né? Ele não é educado. Ele é desafiador porque ele acha que tem que levar a ferro e fogo a ideia de que o inferno são os outros. O inferno são os outros. Então, o PISA, ele tem logo que dizer que é do PT. Não, isso aí é resultado do PT. Não é do Brasil. Não é dele. Ele é agora o condutor da educação brasileira. Ele é o número 1 da educação no Brasil inteiro. Não tem ninguém mais importante na educação do que ele. Então, ele vai ficar explicando o passado pelo passado. Cadê ele se mexendo? Aí ele vem com essa baboseira de escola cívico-militar. Enganação.
enganação, empulhação. 200 e poucas escolas num universo de 4 anos, agora são 50 e poucas escolas. Num Brasil que tem 180 mil escolas precisando de melhorar a qualidade, ele vem com 50 e poucas escolas só para agradar o presidente da República e botar lá uns militares de pijama para poder agradar o presidente, porque o presidente é capitão. É patético. Ele sabe que isso não presta, que não serve para nada, que não vai mudar o cheiro da água. Eu sempre dou esse exemplo. Se você comprar o perfume mais caro que existe, Carla, compra, sei lá, qualquer um. Eu não sei o nome de perfume, mas pega um tradicional, Chanel número 5. Eu não sei quanto custa, deve ser uma fortuna aquele vidrinho. Vai lá na Lagoa Rodrigo de Freitas, ou aqui no nosso Rio Pinheiros, no Rio Tietê, né? Ou na represa de Guarapiranga, e vira aquele vidrinho. Não vai mudar o cheiro da água. Não vai mudar o cheiro da água. E você gastou um monte de dinheiro. E se você pegar e jogar 1.000 litros desse perfume, ou 10.000 litros desse perfume, você vai gastar o dinheiro que você não tem para manter o cheiro que você tem. E não vai mudar nada. Então, ou você tem uma medida transformadora, ou você não deve fazer medida nenhuma. Não faz sentido ficar fazendo projetinho chinfrim, projetinho tolo, enganador, empulhador, fazendo a sociedade imaginar que dali vem um caminho, que dali vai sair uma luz. E não vai sair uma luz. Pode sair uma luz, uma lâmpada. Mas como você vai iluminar a cidade de São Paulo com uma lâmpada? E não adianta vir com esse papinho de, mas é o começo. Alguém tem que fazer alguma coisa. Essa frase é uma mentira. Alguém tem que fazer alguma coisa é uma frase mentirosa. Alguém tem que fazer alguma coisa que faça sentido. Fazer alguma coisa só por estar fazendo, sabe? É como sair correndo. Uhum. Você ouve um barulho e sai correndo. Cachorro faz isso. E até fico com pena sempre. Não é? Pá! Aí o cachorro sai correndo, nem sabe o que está fazendo. Está fazendo alguma coisa, mas é inútil. Não vai mudar nada. Mexe, né? Então, vamos lá. Vamos fazer alguma coisa. Escola cívico-militar. Ó, que besteira. Aí faz solenidadezinha, recebe prefeitinho, recebe governadorzinho, fica fazendo enganação, fazendo piadinha, videozinho. É um estabanado, é um desastre. Já entrei aqui no Twitter do ministro para saber se ele vai falar mal de você. Se ele vai postar alguma coisa. Não vai. Já que você está criticando. Não. Ele vai ser bonzinho comigo. A bio dele é meu Twitter, minhas regras. Olha lá, meu Twitter, minhas regras. E toda hora, ele já começou provocando lá atrás, lembra aquela história dos cortes nas universidades? Uhum. Que ele sugeriu que os cortes seriam feitos segundo a atitude dos alunos no começo. Aí depois ele falou que não era isso, não. Que o corte seria igual para todo mundo. Aí ele falou em 30% de corte. Depois começou a explicar com chocolate. Enfim, é um desastre esse menino. Por alguma razão, que eu não sei qual é, o presidente da República gosta dele. Gosta. Talvez porque ele represente o confronto ideológico com uma área que, simbolicamente, no imaginário do presidente, é o PT, é o PSOL, e eles enxergam petista e pissolista em tudo que é lugar, né? Então eles acham, na educação é igual a PT, educação é igual a PSOL. Então eu preciso botar lá um general, um zelador, um capitão, sei lá, um cara com o meu perfil. Aí eles botaram esse sujeito. E eles confundem inteligência com coragem, confundem brilhantismo com falta de educação. E acha que ser grosseiro é ser corajoso. Não tem espaço para isso, entendeu? Ele é corajoso. Corajoso o quê? Ficar falando grosso? Quem que vai fazer? Os estudantes vão chegar e vão dar um tapa nele? Isso é coragem, sinônimo de coragem. Isso é sinônimo de limitação. Balbúrdia, estava tentando lembrar balbúrdia, exatamente. O termo, balbúrdia. Então, é tão sério o que está acontecendo na educação que ele poderia pegar e falar, veja, de fato, não há nenhuma conexão entre esses números e o governo Bolsonaro. Nenhuma. O governo Bolsonaro entrou em janeiro de 2019, esses números medem a educação brasileira até 2018. Não dá para atribuir ao governo Bolsonaro. Óbvio que não. Quem atribui está sendo injusto, enfim. No entanto, ele, ao dar uma entrevista coletiva sobre esse assunto, deveria pegar esses dados e falar, olha o Brasil que nós herdamos. Esse é o Brasil que o Bolsonaro herdou. É um Brasil onde a educação está lá embaixo, onde os alunos não conseguem alcançar tal. Isso aqui. Olha o meu plano para transformar esse Brasil num cenário de 10, 20, 30 anos. Olha o que a gente vai fazer juntos. Ele não fez isso.
Cadê o projeto Bolsonaro para a educação? Cadê o projeto Weintraub para a educação? O que ele está fazendo realmente transformador? Não apareceu. É um monte de projetinho bobo. Não tem nada ali que você olhe e diga, não, aqui em pouco tempo vai sair uma grande reforma. Houve a reforma do ensino médio, foi feita no governo Michel Temer. O que ele está fazendo? E que daqui a 3 anos, ou daqui a 6 anos, ou daqui a 9 anos, lembrando que o PISA é a cada 3 anos, você vai ter mudanças ainda que suaves e discretas, mas na direção correta. Eu não enxergo. Você enxerga, Carla? Não vejo nada. Então, eu acho assinatura, que né? É uma assinatura. Olha, tá aqui, ó, o Brasil que temos, com o qual a gente não compactua, e o Brasil que a gente quer e que a gente vai começar a construir. E daqui para cá, essas serão as medidas para que num cenário de tantos anos o Brasil seja uma coisa completamente diferente. Ele não faz isso. E ele não tem isso. Não é que ele não faz por outro motivo. Ele não tem. E já o Paulo Guedes fez exatamente isso, já na campanha. Ele fazia exatamente isso. Esse é o Brasil que temos. Aí ele adjetivava, porrada no PT, porrada nos tucanos. Não é isso, não é que tem que parar de dar porrada, não. Os caras têm que mostrar aonde estava o erro. E daí ele diz, olha o que nós vamos fazer. Reforma disso, reforma daquilo, vamos mudar o Estado, vamos fazer isso. Daqui a 30 anos nós vamos fazer não sei o quê, aqui nós vamos tirar 1 trilhão, ali nós vamos tirar 1 trilhão. Quantas vezes você ouviu isso? Até algumas promessas que ele fez que ele não conseguiu. Que ia ser 1 trilhão da reforma da Previdência. Ele não conseguiu 1 trilhão da reforma da Previdência, conseguiu 800. Pô, mas fez, pô. Ele fez. Estabeleceu uma meta. Como é que ele ia chegar? Como ele ia chegar? Não conseguiu. E ainda tem a reforma, ainda tem a inclusão dos estados e municípios. Pode bater em 1 trilhão? Pode. Então lá você enxerga o que ele promete e o que ele busca. Se vai conseguir ou não, nós vamos ver depois. Mas ele está buscando e você vê, todo mundo vê, o empresariado vê, todo mundo que está torcendo pelo Brasil vê. Já esse outro, nada, não tem. E é terrível porque ele está sentado sobre a máquina mais importante do Brasil, que é a máquina de produção de futuro. Máquina de produção de futuro. Futuro da produtividade, futuro dos nossos filhos e netos. E está na mão dele, não está na mão do Paulo Guedes, está na mão desse cara. E ele não faz nada que chame atenção no sentido positivo. Então é lamentável, o ano vai acabar, o Weintraub, que deveria ser Seitraub, se manda Traub, continua aí. O do turismo também continua aí, né? Não é? Então aí é que fica aquela questão, por que o presidente não manda embora? Não vou fazer campanha, né? Se manda Traub. Eu adoraria que ele fosse embora voluntariamente, ou alguém fosse lá e tirasse. O presidente Bolsonaro podia tirar. Também botar um cara duro, pense como ele, mas que faça alguma coisa que mude o Brasil. Nós precisamos transformar esse quadro desalentador da educação.